Olá, seja bem-vindo ao Zcast. Apresentação Tânia Zambelli. Ei, Fabiana, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Tânia? Tudo jóia. Então, eu te convidei para a gente bater um papo hoje, né, sobre o papel do recursos humanos, especialmente da BP, né, no cenário atual dentro das organizações. Como que você está vendo, né, qual que é esse momento, como que vocês estão agindo em prol dos empregados, como que você qual a análise, né, que você faz mediante esse momento? Ok, que bom, né, esse momento, esse bate-papo, acho que é sempre rico para ambas as partes, né, para a gente também. Sim. Eu acho que o momento de crise, Tânia, desafia todos, né, empresas, profissionais e também o RH, né. O RH, eu entendo que no cenário de crise, ele tem que ser aquela área que tem o olhar para negócios e para pessoas, né? Sim, apoiando o gestor nisso. Sim, afinal de contas é um RH estratégico. Isso aí. E aí, a crise, de fato, é um momento onde todos os valores, tudo que a organização diz, devem ser reforçadas, né? Nas ações, nas estratégias. Então, eu entendo, né, e eu tenho visto que o sucesso dessa gestão e o apoio do RH nesse momento se passa pela proximidade, né, por estar em agendas estratégicas, de definição de ações, né, que atinja o público empregado, atinja o próprio gestor, que também precisa do apoio necessário para esse momento, né? E a gente não tem todas as respostas. À medida que o cenário vai avançando, a gente vai entendendo as oportunidades de agir. Ora, com o gestor, em algum alinhamento, né? Normalmente, em situações de crise, é normal ter um comitê específico onde são tratadas, né, os temas. É uma agenda que é importante o RH estar próximo, para ele ter esse olhar, né? Em algumas organizações, às vezes, não ocorre, e quando está desdobrando as ações, é que o RH percebe as oportunidades de agir. E aí a gente pode agir de uma forma muito mais estratégica, muito mais preventiva, quando a gente já está no início das discussões. E até para poder avaliar, né, nessas reuniões, avaliar até o estado emocional, né, desses gestores, porque eles vão descer, né, com as informações. É isso aí. Que ponto que eles estão entendendo, né, que naquele momento, mais do que nunca, é necessário um pouco de equilíbrio, né? E se sustentar, né, nos valores, né, nas estratégias organizacionais, até para poder dar um pouco mais de conforto, né? Isso aí. Que normalmente em cenários de crise o gestor também está muito pressionado, né? Então, o mindset deles sempre vai normalmente, né, prima pelo negócio, pela estratégia, né? E em alguns fóruns teve situações simples, né? A gente tem cenários aí onde tem alguns negócios que nem todos os empregados, nem todo negócio pode paralisar, né? Tem negócios que estão aí num acompanhamento, né? Numa operação assistida de forma diferente, mas estão em funcionamento, né? Tem parte de empregados que estão em casa, tem parte de empregados que estão em operação, e os empregados que estão em casa também sofrem com isso, porque querem contribuir de alguma forma e não sabem como, né? Então, manter esse elo com quem está fora, né, para que ele também sinta parte daquela construção é importante. Cuidar daqueles que estão apoiando a operação assistida, entendendo a situação dele, qual que é o tipo de suporte que ele precisa para poder, né, garantir essas operações, são algumas ações que afetam direto os empregados e que trazem uma sustentabilidade, né, uma tranquilidade maior. Verdade. Inclusive, assim, a dificuldade, né, que eles estão enfrentando, até por estar longe, né? Se tem parte da operação trabalhando e ele está em casa, esse gestor está em casa, né? Como gerenciar de longe, né? Então, assim, é muito novo isso, né? Então, a gente fica imaginando a angústia dele, né? E, assim, e aí o profissional de recursos humanos também está longe dele. Que a gente escuta muito isso, né? Eu já conversei com a minha BP, eu procurei o meu BP e tal, mas quando está todo mundo, cada um, né, na sua casa, fica um pouco mais difícil, é um outro cenário, é muita novidade. Né? Verdade. É agora, importante a gente falar disso agora.
E aí, Tânia, super concordo, eu acho que você trouxe um ponto importante, aí eu acho que o RH tem que também entender do papel dele de ter interfaces com áreas, né, importantes, e a comunicação é uma delas, né? Hoje a gente tem aí diversos canais que nos apoiam nessa aproximação do gestor com os empregados e das áreas de suporte a esse gestor também, né? Até numa condição dessa. Então, é comum a gente criar canais, bate-papos, né, com públicos específicos, seja com os empregados que estão em home, seja com os empregados que estão em atividade, né, buscando essa aproximação, buscando ouvir esse empregado e entender que tipo de suporte ele precisa, né? E também para reforçar a mensagem do negócio, o porquê que é importante aquele empregado ali, o porquê é importante dele estar apoiando, que tipo de observação e contribuição ele tem, ainda que à distância, o que ele tem observado. Então, essa troca, essa aproximação, ela só vai ser possível se todas essas interfaces se apoiarem. Comunicação, RH, né? As áreas que suportam a gestão em geral. Geral, sim, todas. É necessário, né, esse apoio, essa interação entre as áreas. Eu penso que o RH, o que você acha? O RH é que vai fazer essa ponte, né, Fabiana? Eu vejo assim, Tânia, como expertise de cada área, né, a gente tem muito essa visão sistêmica. Né? O RH é esperado que o RH tenha essa visão sistêmica. Então, muitas vezes, o gestor ele tem ali a estratégia, mas ele não consegue traduzir aquilo até chegar no nível que precisa chegar. Né? Existem alguns filtros que vão ocorrendo em função de hierarquia, da característica da empresa, de uma série de situações, e aquela informação vai se perdendo ao longo do caminho. Né? E aí, a gente com essa visão sistêmica é que consegue ir amarrando essas pontas, né? Fazendo aí esse tricô, né? Não sei nem se... Mas é muito nesse sentido, né? Muito sensitiva do momento, né? Vale reforçar, né? Num cenário de crise, não existe protocolo para tudo. Né? Então, é preciso ter essa sensibilidade, né? Essa aproximação, de ligar, de estar próximo, de entender até como aquele gestor está para dar o apoio a ele, né? Que tipo de dificuldade, de repente, a gente acionar uma cadeia de ajuda para aquele gestor, né? Também. E garantir que aquela estratégia, tudo aquilo que esteja sendo discutido e mapeado, desdobre para o empregado. Porque fica uma distância que muitas vezes o empregado não vê relação, o porquê de tudo aquilo. E a gente, enquanto área de suporte às pessoas, né, e aos negócios, consegue ter essa visão e entender, de acordo com cada cadeia, qual que é a melhor estratégia para atuar com o empregado, com as interfaces, com o gestor. Olha que bonito isso que você está trazendo, né? Então, assim, só nesse pouco de conversa aí que a gente teve, quantas competências, né, que apareceram para esse profissional da área de recursos humanos que tem que ser mais estratégico, né? Nesse momento, principalmente, apareceu aí a criatividade, inovação, iniciativa, né, junto com a proatividade e a flexibilidade. Tá certo? Cada área é uma área, cada gestor é um gestor, atento, né, àquilo que o gestor está fazendo ou não, sempre dá um toque, mesmo de longe, sabe? Trazer para ele algumas perguntas, né, para ele poder achar os caminhos dele. Então, assim, e colocar para ele, né, que como tudo é muito novo, né, mediante a mudança, o que a gente precisa mais usar? E o que eles falam, todo mundo fala que o ser humano, o brasileiro, né, tem muito isso, que é a criatividade. Então a gente precisa de inovar. Então, dentro disso tudo que você trouxe, eu gostaria de contar um pouquinho do meu lado, né, que eu atendo alguns executivos. Aliás, 99% do meu público de coaching é só executivo. E eu trabalhei essa semana, atendi muitos, e eles trouxeram exatamente a valorização da comunicação. Né? Eles estão se sentindo super apoiados, assim, a maioria trouxe isso, se sentindo super apoiados, perceberam que a organização trouxe tudo com muita clareza, com muita transparência, assegurando, né, o emprego de todo mundo,
passando tranquilidade para eles, gestores, e eles já desceram com isso para as equipes. E com isso, o clima entre eles, entre as equipes, é uma coisa que me preocupa muito, né? São os times, de uma forma geral, né? Que não adianta só o gestor estar bem, o time tem que estar todo, né, coeso, junto, né? Em harmonia. E aí eles trouxeram isso, sabe? Essa questão do time estar respondendo, motivados. Se precisa dar um pulinho lá na empresa, corre lá, volta, né? Mantendo toda a higiene, todo o protocolo que precisa ser mantido. Então, assim, a questão dos contratos com os terceiros, né? Todo mundo também trouxe que está sendo reconhecido, mantido. Então, assim, está muito, né? Está muito do lado disso que você trouxe com relação à comunicação que apoia, né? É verdade. E através desses canais. E uma outra questão que eu anotei aqui é a questão desse gestor muito pressionado. Ele realmente traz essa pressão, ele traz novidades, né? Tendo que ser, por exemplo, fazer o processo comigo em casa, né? Então, assim, tendo que administrar a criança que está brincando, né? A criança chorando porque quer assistir determinado filme. Que é novo para eles também, né? Estar nesse ambiente familiar em tempo integral, né, Tânia? Normalmente são gestores que a maior parte do tempo, inclusive, estão fora, né? E já se organizaram funcionalmente, pessoalmente, assim, né? Então, estar nesse ambiente é novo para ele e para a própria família, para o próprio filho, né? Então eu estou trazendo isso exatamente para contribuir, né, com mais um papel, né, que o Recursos Humanos precisa estar atento, né, que essa novidade do ambiente do home, né, do home, eles estão enfrentando também. Então, às vezes, na hora que a gente coloca, né, confirma o horário, aí ele fala, brinca, né, fala, eu vou precisar trocar, porque nessa hora eu estou arrumando cozinha. Ô, Tânia, sabe o que eu tenho observado? É um momento, a gente está vivendo, né, um momento de conhecer um outro lado que muitas vezes o cotidiano não nos permite, né? É comum nas nossas reuniões utilizarmos a câmera, né, para fazer as reuniões. E aí você mostra um lado seu que ninguém conhece no dia a dia. Né? É você sem uniforme, quem usa uniforme, é você sem aquela roupa de forma executiva, é mostrando cenas do seu ambiente familiar. E isso traz um certo desconforto para aquele que ainda não tem esse soft, esse mindset de que assim, é essa a realidade, o mundo é esse, não tem mais aquele distanciamento da casa para o trabalho, mudou, né? E aqui é um mundo à parte, somos integrais, né? E eu acho que quando você traz essas situações, que eu vivi várias reuniões nesse período, onde a gente percebe o choro de uma criança, né? Em algumas situações alguém falando, gente, desculpa que o filho tá chorando. Não tem que pedir desculpa, é a realidade de uma família acontecendo em simultâneo, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade e perceber que para eles também tem sido difícil, né? São profissionais que sempre viveram numa rotina executiva muito fora disso. E eu acho que é uma grande oportunidade para todos nós de aprendizado, sabe? De nos conhecermos de uma outra forma, né? Assim, da escuta. A gente nunca teve que estar tão próximos sem nos ver, sem nos, né, tocar, para que a gente consiga seguir a rotina que é tão desafiadora para todos nós no cenário de crise, né? Então, eu acho que as conversas ao telefone têm sido mais transparentes, né? A comunicação precisa ser, porque é tudo muito rápido, né? Você não está vendo a pessoa ali na maior parte das vezes. Aqueles que podem utilizar o recurso de câmera é ótimo, né? Mas nem toda organização tem esse suporte, né? E, então, a comunicação tem que ser muito direta, muito clara, muito objetiva, para que a gente não tenha aí, né, no clima e nas relações, mais um complicador, além do cenário externo que a gente tem, né? Exato. Então, você acabou trazendo alguma questão aí do que eu gostaria também de saber em questão de oportunidades, né? Oportunidades para o RH. Então, assim, na verdade, essa nossa conversa, eu queria muito que fosse de apoio, sabe, para o RH nesse momento. O executivo eu tenho cuidado muito bem dele, né, através dos processos.
mas o RH eu sinto que ele acaba ficando um pouco desprotegido, né? E tendo que fazer mediações no momento onde ele também está fragilizado. Então a intenção dessa conversa nossa aqui é também para fazer, né, levar alguns insights, algumas alternativas, né? Então assim, a questão da oportunidade, né? Até para ele, né, essa área de recursos humanos, profissionais, se desenvolverem, né? Usarem isso de possibilidades, né, de desenvolvimento para eles também. Perfeito. E eu acho que é muito necessário, porque da mesma forma que os gestores ficam pressionados, a nossa área de RH também fica, né? E como eu trouxe desde o início, é um cenário novo para todos nós. Então eu acho que o primeiro ponto é a gente se centrar, entender quais são os nossos apoios. O que de fato vira prioridade nesse cenário. Então assim, todos têm uma agenda extremamente complexa, com diversas demandas. Nesse cenário, onde deve ser o foco? Né? Nos apoiar enquanto time, enquanto gestor, né? O gestor de RH tem que entender que o RH também faz parte do grupo de empregados ali, que precisa ser ouvido, que precisa ser cuidado, de entender qual a necessidade dele, de estrutura familiar mesmo, para poder manter, né, essa rotina, ou de ir trabalhar, né, nas operações que continuam, ou de estar em casa. E eu acho que o RH tem a oportunidade de entender que ele não é sozinho como responsabilidade dele. Ele tem pares importantes. Comunicação, as áreas de suporte e os próprios pares, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de vencer um pouco essa competitividade e transformar isso em colaboração. É um cenário novo para qualquer empresa, seja grande, pequena, média, independente do segmento, né? Então, tem práticas que cabem num segmento que, de repente, não é observado em outro e dá para a gente realizar essa troca. Então, acho que é uma oportunidade de praticar vulnerabilidade mesmo, de pedir ajuda, né? Enquanto área, enquanto profissionais, e quem já atua também, né? Com pessoas no dia a dia. Inclusive, essa proposta da gente estar aqui conversando e gravando para divulgar, foi até um pedido mesmo de um profissional de recursos humanos que já havia trazido isso para mim, né? Uma necessidade de conversar mais sobre, né, determinados assuntos relacionados a eles, né? O que podem fazer, como podem fazer, o que tem hoje no mercado. Então, assim, a ideia, Fabiana, é da gente conversar mais vezes, sabe? Para trazer e discutir mais esse tema para esse público, né? Para o público de recursos humanos, até para eles poderem ter um olhar de fora, né? O que no mercado está acontecendo, né? O que os profissionais de outras empresas estão fazendo. Então, uma forma assim, mais leve, né? E prática para a gente poder levar para esse público específico. Para todos nós, né? Que a gente também, quando escuta, né, e troca, aprende muito, né? Eu acho que é muito válido, acho que é necessário, a gente precisa se fortalecer. Trabalhar com pessoas sempre foi desafiador, nesse cenário mais ainda. Com toda essa tecnologia, né, com todo esse distanciamento que muitas vezes ocorre, e agora nesse cenário específico. Estar próximo das pessoas, comunicar para as pessoas é um desafio que a gente tem que aprender a fazer de uma forma diferente. Aprendendo sempre, né? Isso aí. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente está aprendendo e se desenvolvendo. Que bom, né? Por isso. Aqui, Fabiana, agradeço demais, viu, você ter separado um tempinho para conversar comigo. Vamos fazer outras vezes, tá? Para a gente poder levar isso para as pessoas, tá bom? Muito obrigada. Conte comigo. Um abraço. Um abraço também.